E aí, gente, o que que vocês. Grécia é uma coisa meio que a galera sabe bem, né? Assim, a mídia e o imaginário social e cultural é bem desenvolvido acerca de Grécia, né? Mas eu acho engraçado que muito do que a gente acha que é Grécia, na verdade, é Roma. Pelo menos quando é criança, geralmente a gente tem essa questão. E é muito interessante a gente pensar, né, nessa relação que se desenvolve aí entre Grécia e Roma. E como fica isso, historicamente, né. Então vamos dar uma relembrada só na aula passada, que a gente falou, vamos lá, a gente falou de civilizações antigas, né, em geral, assim, a gente falou um pouco de Ásia, né, trazendo China, falando de Índia, a gente falou um pouco, da África, mais ali, sem ser o Egito, né, ali da Núbia, talvez. A gente falou um pouco também das Américas, que a gente tinha uma população, uma civilização antiga aqui na América, né, na verdade tínhamos várias. A gente vai ver isso mais detalhadamente lá próximo da, da América Espanhola, né? A gente sempre dá uma voltada antes da gente começar a América Espanhola. Então eu não entrei em muitos detalhes, mas a gente falou dos Olmecas e tudo mais. Então o que acontece é que a gente pensa, né, na antiguidade muito. A gente inicialmente pensa muito, né, na antiguidade ou uma coisa Egito ou uma coisa Grécia e Roma. E na verdade é que é muito além, né, vai muito para além disso, e a gente viu isso na Mesopotâmia, os fenícios, na Palestina, na China, que tem várias dinastias, tem muitas tecnologias, né, acaba sendo, na verdade, o período da antiguidade é muito tecnológico, porque é um período longo, e é um período muito tecnológico no sentido de, inovações mesmo, né, a sociedade está ali aprendendo a viver, em conjunto, aprendendo a desviver também, né? Porque eles matavam todos e qualquer um por expansão territorial, então a gente viu bastante isso também. A gente viu um pouquinho dos persas também, que dominou ali uma parte muito grande do período antigo. Ele tem, né, o maior império de todos, mas ele cai muito rapidamente, né? Acho que perdendo aí o maior império para o Império Romano. Quando a gente fala de Grécia, eu acho que a primeira coisa que surge, assim, é a mitologia grega, né? Que é nesse momento a religião é muito importante. E a gente sabe que a religião é importante desde o início da Revolução Cognitiva, que a gente viu lá na primeira aula de, de pré-história. Então a gente vê a importância da religião, a importância da religiosidade para a convivência em sociedade. E não é diferente na Grécia, não é diferente nesse território. O que acontece nesse momento é que o politeísmo, né, é o que mais funciona nesse espaço, né? Existe o culto a vários deuses diferentes, e nesse momento os deuses eles são muito usados no sentido de compreensão é, do universo, né? A gente vai usar os deuses para falar sobre. Léo, na real, assim, eu tô só dando uma revisãozinha do conteúdo da aula passada. E hoje a gente vai entrar em Grécia Antiga, mas eu tô só fazendo considerações gerais, ainda não entrei totalmente no conteúdo. Então, é isso, né? A gente pensa na Grécia Antiga, né? E existem várias coisas que surgem na Grécia Antiga que são muito importantes pra gente hoje, né? Muitas coisas mesmo. Então a gente vai começar olhando a Grécia Antiga nessa primeira aula, né? Nessa aula um, principalmente dividida nesses três períodos. Né? Na aula que vem a gente vai ver outros períodos, claro, mas a gente vai pensar principalmente nesses três períodos. O período pré-homérico, que era no século X a.C., o período homérico e o período arcaico. São três períodos diferentes, que é como a gente vai dividir a história grega por enquanto, né? E cada um tem aí a sua função e o seu momento, né? Vamos lá. Então, vamos pensar nos períodos, né? A gente pensa no período pré-homérico, que é o período ali pré-formação grega. Eu acho que antes da gente começar também a falar sobre isso, é muito importante a gente pensar que na Grécia Antiga eles não se entendiam como gregos,
tá? O termo grego surge no Império Romano para a definição dos povos que habitavam esse espaço, porque apesar de terem uma língua comum, como né, eles falavam línguas parecidas ou em comum, né? Eles tinham formação de alfabeto, eles tinham uma coisa meio centralizada, mas ao mesmo tempo não era nada centralizado. Não tinha uma comunidade geral, né? Não existia essa ideia do grego que surge assim, né? Como a gente pensa quando a gente pensa, sei lá, é, na civilização egípcia, por exemplo, né? Ali a gente tinha uma unificação mais firme. Então, o território, na verdade, ele era o território Hélade, né? Da terra de Heleno, e quem era dali, eles se reconheciam como helenos, né? Não houve unificação política. Então, a gente vai falar de Grécia aqui, abrangendo ali esse espaço. Então, vamos voltar um pouco. Enfim, o espaço ali que eles estão dominando, né? Ele inicia por uma invasão, né? Era um território é, com muitas invasões. Então a gente teve duas invasões significantes, que foi a invasão dos aqueus e a invasão dos dórios. São duas invasões muito importantes porque elas são o princípio da civilização cretenense. Que eu acho que não é cretenense, gente, é cretense. Não sei escrever. Tá? Se alguém tá anotando, pelo amor de Deus, não anota isso, que é cretense, não é cretenense. Meu Deus, que mico. É civilização cretense que leva à civilização micênica, né? Esse é o período pré-homérico. No período homérico, a gente vai ver com mais detalhe nos outros slides, tá? A gente tem um período de ruralização, um período de comunidade gentílica, que é uma formação ali de comunidade que eu vou falar um pouco melhor. A primeira diáspora grega e a Ilíada e a Odisseia, coisas muito importantes para a gente também nesse momento. Já no período arcaico, a gente vai. Tô escrevendo tudo errado, gente. É rumo à polis aristocrática, tá? Vamos não falar dos meus erros ortográficos. Eu tô aqui falando de invenção do alfabeto e errando todo ele. Então, rumo à polis aristocrática, o que acontece ali no período arcaico. Acontece nesse período a segunda diáspora grega e a gente vai ter ali o foco em duas cidades, né? Duas cidades-estados muito importantes, que é Esparta e Atenas. Eram essas as únicas cidades importantes do período arcaico? Não. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Então a gente começa pensando na Grécia Antiga numa localização, né? Vamos pensar geograficamente na Grécia Antiga. A Grécia Antiga, como eu disse, né, ela não é um território unificado, ela não é uma população unificada, ela não é uma comunidade unificada. Então, o território heleno, ele era espalhado ali pelo Mediterrâneo, pelo Mar Jônio, pelo Mar Egeu. Ele ficava ali próximo da Península Balcânica. E ele era formado pelos helenos, né? Então, a gente tem aqui um mapa mostrando mais ou menos a invasão, né, dos dórios, dos eólios e os jônios, que são, né, as civilizações que vão iniciar, principalmente, ali os territórios e o que a gente conhece hoje como enfim, o espaço, né, os gregos antigos. Então a gente começa aqui nesse espaço, né, perto ali da Ásia Menor, então Mar Egeu, Mar Jônico e Mar Mediterrâneo. Vamos ver. É verdade que estão. Alguém fez uma pergunta. É verdade que estão desconfiando que, na verdade, todas as construções e estátuas gregas eram coloridas, mas daí foram perdendo as cores e as ruínas estão todas brancas assim. Eu não sei disso, mas eu não duvido, porque a verdade é que é, existe, né, um processo que a galera da arqueologia estuda, que é um processo muito relacionado à deterioração dos materiais, né? Eles eram usados materiais meio chocantes, assim, que a gente não consegue imaginar, como pedra, mármore, sei lá, eram usadas muitas coisas diferentes. Terracota também, a gente viu na outra aula. Então, eu não sei dizer, mas acho bem possível, acho que é até uma teoria interessante. A gente pensar que eles eram coloridos, porque existia, né? É, as coisas artísticas, mas acho que a gente tem, né, de registros com cor, se for esse caso, a gente tem os vasos gregos na antiguidade, são muito bem preservados hoje em dia. A gente tem vários e eles eram coloridos também. Então, eu não sei. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Porque eles sabiam colorir as coisas, como eles coloriram os vasos, mas eles. Não, as cores foram se perdendo nas estátuas. Talvez sim, talvez não. Interessante, interessante. Mas é isso, a gente estuda história, é verdade, aqui tudo depende. Enfim.
Mas obrigada pela pergunta, Léo. Acho que é interessante, vale a pena dar uma olhada, assim, talvez buscar uns artigos falando sobre isso. Eu nunca li, não. Ahn, então a gente pensa ali na Península Balcânica, deixa eu voltar aqui pro mapa, né? Na Península Balcânica, que ficava mais ou menos por aqui, e eles vão se desenvolvendo, né, nesse pedaço aqui, né? Aqui embaixo diz, observa a localização das cidades-estados Atena e Esparta, né? Que vem daqui, Esparta, e Atenas, que é bem aqui. Interessante a gente pensar, né, que a gente pensa nas civilizações antigas e como que elas surgem, e a gente fala da civilização cretense, e ela vem daqui, ó, da ilha de Creta. Então vamos voltar para cá. A civilização cretense, aqui eu escrevi certo, ou minoica, ela também pode ser chamada de minoica, por um motivo que eu já digo, e a civilização micênica, elas são compreendidas como o berço da civilização grega. Né? É dali que surgem as populações e os povos que vão se espalhando ali pelo mar Egeu, Mediterrâneo e Jônio, e eles vão se tornando o que a gente conhece como os gregos. Mas eles surgem dessa civilização cretense e da civilização micênica. Primeiro, vamos falar um pouco da civilização cretense, né, que é bem interessante a gente pensar que, na verdade, quando eles surgem ali, peraí que eu anotei aqui. Né, elas surgem ali na ilha de Creta, mais ou menos 2000 antes de Cristo, né, 2000 anos antes de Cristo. E eles eram muito dedicados à navegação, comércio, então eles tiveram diferentes contatos com os outros povos através do mar Mediterrâneo, né, porque a ilha de Creta fica no Mediterrâneo. Então, eles focam muito nas expansões marítimas, né, no comércio marítimo, então eles tinham muito contato com o povo ao redor. E a partir do século XV a.C., eles se fundem com os aqueus. E eles dão a origem à civilização micênica. Então, inicialmente, né, a civilização cretense, ela expande, entrando em contato com os aqueus, e essa junção do cretense com os aqueus se torna a civilização micênica. Então é tudo uma grande coisa só. Por que ela também pode ser chamada minoica? Eu acho essa história legal, que, se eu não me engano, é sobre Teseu. Posso estar falando besteira? Ele era, né, ele era os dois reinos, né, conviveram durante um certo momento e eles tinham grandes embates, né? Isso óbvio que é mitológico, mas enfim, eles tinham grandes embates entre Atenas e o rei de Creta no momento. E o que acontece é que Creta exige que Atenas. Deixa eu só confirmar se é Atenas ou Esparta, gente, só pra não falar besteira. Atenas ou Esparta enviem. Peraí, pegando aqui meu livro. Oxi. Era Teseu mesmo, gente, não falei besteira. Enfim, eles tinham, né? Eram duas cidades-estados, né? Atenas já existia nesse momento. E em Creta, o rei Minos, ele era um rei terrível, tirano e etc. E ele entra em conflito com Atenas, ele tem um desentendimento ali com o rei de Atenas. E ele exige que Atenas envie, né? 7 rapazes e 7 moças anualmente a Creta, para que eles pudessem sacrificar esses 7 rapazes e essas 7 moças ao Minotauro que vivia num labirinto. Então, eles mandavam essas 7 moças e esses 7 rapazes dentro do labirinto, soltavam assim, e o labirinto, como eles não conseguiam fugir do labirinto, o Minotauro, né, um monstro terrível, ele era uma fera, metade homem, metade touro, então ele era uma imagem muito assustadora. Que ele era a junção, né, de um touro com Europa, que era uma deusa também, né, uma das deusas que a gente vai conhecer, que a gente conhece, né, na verdade, que ela se torna um continente, etc. Ela era muito linda, Zeus fica muito apaixonado por ela, e ele se transforma num touro pra encantar ela, o que meio, sei lá, né? Mas enfim, Zeus era assim mesmo. Então ele vai lá, se transforma num touro e encanta a Europa, e de Zeus e Europa nasce o Minotauro. O Minotauro, monstro terrível, ele era colocado nesse labirinto em Creta. E por conta dessa briga, né, de Creta e Atenas, Atenas enviava, né, esses rapazes e essas moças. O que acontece é que Teseu
surge nele uma vontade imensa de acabar com essa tradição muito cruel, né, de assassinar 14 atenienses por ano. Ele se voluntaria para fazer parte desse grupo que vai ser enviado a Creta. E ele vai lá. E no Palácio de Minos, ele se apaixona por Ariadne, que era filha do rei Minos. E Ariadne se apaixona por ele de volta e ela entrega para ele um fio de seda muito longo e ela diz para ele amarrar o fio de seda ao longo do labirinto. E dessa forma ele conseguiria matar o Minotauro, porque esse era o objetivo inicial dele, né? Matar o Minotauro para acabar com a tradição. E ele poderia retornar a Atenas e assim ele poderia encerrar aí essa tradição horrorosa. Ela entrega um novelo com um fio de seda e ele desenrola ao longo do labirinto, né? Consegue matar o Minotauro. E ele retorna, né? Então ele sai do labirinto do palácio, né? Super triunfante, etc. Mas ele tenta levar Ariadne para Atenas junto com ele para casar. Mas infelizmente o deus Dionísio não permite, porque ele que quer casar com Ariadne. Então ele volta para Atenas, etc. Mas enfim, é uma história até meio triste, porque no retorno de Atenas ele comete um erro na embarcação que tinha que ser feito e ele morre afogado. Ele se joga no mar, né? E hoje em dia, né, a gente tem aí esse caso. Então, minoica por conta do rei Minos, né, que viveu nesse momento. Então a gente chama também, isso é só uma parte mitológica, porque eu sempre acho interessante a gente falar um pouco de mitologia quando fala de Grécia, porque é a parte mais legal, vamos falar a verdade. Voltando, né? Então a civilização cretense se junta com os aqueus e eles formam a civilização micênica. A civilização micênica se desenvolve e a gente se, né, eles se espalham e isso acontece com, né, toda ali a região da Península Balcânica, Mar Egeu, Mar Jônico e Mediterrâneo, formando ali o que a gente conhece como civilização grega. Esses últimos tópicos, eles são interessantes para a gente analisar o que vem da Grécia, né? Quais são as influências gregas, as influências da Grécia Antiga no nosso mundo moderno. Então, tudo isso surge nesse momento, a cidadania, a democracia, a escrita alfabética, teatro, arquitetura, cultura medieval, né? Tudo isso surge nesse momento, tudo isso é implementado, claro que não como a gente conhece hoje, né? Cidadania, democracia, etc. Mas ele surge, né? O princípio desse conceito está nesse momento. Interessante a gente pensar na escrita alfabética, porque nesse momento surgem também as primeiras as obras literárias são muito importantes para esse momento, a gente vai falar delas já já. As obras literárias são fundamentais para a gente compreender a Grécia Antiga. Isso só é possível por conta da escrita alfabética, né? Tornando possível a gente compreender ali as palavras, formação de frases e tudo. O teatro, cultura, arquitetura, cultura material, tudo isso também é refletido no nosso tempo atual. Vamos começar então falando aqui dos períodos, né? A gente começa falando do período pré-homérico. Oxi. Não. Esse aqui era o período pré-homérico. O Mar Mediterrâneo, o Mar Jônico, né? Esse momento do período pré-homérico da civilização cretense, da civilização micênica, esse é o período pré-homérico. Tá? Esqueci de botar nesse slide, mas depois eu ajeito antes de postar. Então, esse é o momento do período pré-homérico que a gente viu lá, né? Que ele fica ali em torno de 20 a.C. a mais ou menos 12 a.C., é quando a gente está acontecendo aí toda essa movimentação da civilização cretense, micênica, a formação aí dessas questões. A cidadania, a democracia, a alfabética, isso vem ao longo, né? Então a gente pensa que agora, a partir de agora, né? O período homérico em si. Antes de a gente falar do período homérico, eu acho importante a gente falar da Ilíada e da Odisseia. Homérico. O que é Homérico, né? Homérico foi uma pessoa que supostamente existiu. Hoje em dia existe um grande debate a existência de Homero ou não, né? Se foi uma existência, se ele realmente existiu ou se não. E ele teria vivido ali entre 800 a.C. e 700 a.C., ele teria vivido mais ou menos nesse momento. E a Ilíada e a Odisseia são conjuntos de poemas épicos, muito usados através da tradição oral, onde tudo isso é falado, né? Então vai passando de geração em geração. Então toda a Ilíada e a Odisseia, não sei se vocês já viram, mas são livros super grossos, feitos de poemas, né? Ele em formato de poemas épicos. Épicos porque
eles são de heróis e eles são heróis que, né, voltando aqui na minha página. Eles são narrativas heróicas, né, que apresentam fatos históricos, feitos históricos, lendários ou reais, mitológicos, enfim, tudo isso é uma grande mistura. E isso surge nos poemas épicos da Ilíada e da Odisseia. Então, vindo da tradição oral, né? Homero, teoricamente, vai lá e ele escreve isso, né? Dizem que Homero foi a pessoa que escreveu todo esse poema para que, né, se tornasse aí a Ilíada e a Odisseia. Mas hoje em dia existe um grande debate, né, da existência de Homero, se ele realmente era uma pessoa, se era um grupo de pessoas, se isso foi feito de uma vez só, se foi feito ao longo de um tempo. Infelizmente, isso a gente não tem como saber, então, claro que existem pessoas que estudam isso muito mais a fundo, mas, enfim, atualmente, né, no momento, a gente pensa de forma geral, a autoria da Ilíada e da Odisseia são atribuídas a Homero. Então, essas duas narrativas heróicas, elas reúnem essas referências históricas, essas referências mitológicas que eram passadas oralmente, e eles trazem, né, a partir disso, muitas referências de várias coisas que o que é importante, né? A gente entra num debate do verdadeiro ou do falso, do real e do imaginário, do lendário, do mitológico com a realidade. Mas a verdade é que o que a gente busca na Ilíada e na Odisseia, que tem, né, datado ali mais ou menos no período pré-homérico, é a compreensão de pequenas informações que a gente consegue tirar para compreender o cotidiano, para compreender a religiosidade, para compreender a cultura. Então não é que necessariamente a gente usa esse material histórico riquíssimo como verdade absoluta. Não é bem isso, mas a gente usa ali ele, né, como ele pode ser usado. Uma das histórias, né, os dois poemas épicos contam a história de heróis gregos que partem de onde eles estão, né, enfim, eles partem de onde eles estão, ali da Grécia, e eles partem em direção a Troia, que ficava ali também perto dessa região, mas não era Grécia. Então, eles surgem dali para lutar na Guerra de Troia. Então, a Ilíada é o processo da Guerra de Troia e da ida até Troia, né, pelas embarcações, muito caótico, muito fantasioso, muitas mitologias nesse momento são mencionadas. E a Odisseia é o retorno deles. Deixa eu esqueci, gente, me fugiu agora o nome, é Ilha. Porque, na verdade, a cidade de onde eles partem, né? É... Alguém sabe, gente? Só pra ajudar minha mente aqui, que eu não anotei. Que eles partem de algum lugar, né? Deixa pra lá, hein? Enfim, se alguém achar, me manda, porque eu esqueci e eu não vou procurar agora. Enfim, eles partem, né? Esse processo de encontrar a Troia com todo o exército, ele surge de uma forma que dá origem aos livros da Odisseia e da Ilíada. Então, falando um pouco sobre a Guerra de Troia, mais pra gente falar um pouco de mitologia, pra gente falar um pouco desse material, né? É essa batalha que acontece, essa guerra que acontece entre os gregos e os troianos datado ali. Ítaca, muito obrigada, Suzy Ítaca, exatamente. Então, a Ilíada é a partida deles de Ítaca até Troia, e a Odisseia é o retorno deles de Troia até Ítaca, né, pra ver como é que é. A gente acompanha dois heróis muito famosos na Ilíada e na Odisseia, que é Aquiles e Ulisses, né, Ulisses sendo ali o guerreiro principal, mas Aquiles tem uma participação importantíssima na Ilíada também. A Guerra de Troia, ela é a guerra que acontece entre 1300 a 1200 a.C., a gente não sabe exatamente qual momento, ela dura ali por volta de 10 anos. E a mitologia por trás do motivo da Guerra de Troia acontece num casamento, né? Num casamento entre Peleu e Tétis, que acontece, né? Todo mundo é chamado, todos os deuses são convidados.
E muito ali se conversa sobre o casamento e etc. Era uma grande festividade. E o que acontece? A deusa Eris, deusa da discórdia, ela não é convidada. Mas ela é a deusa da discórdia, então ela não deixa barato. Então, a deusa Eris não é convidada, a deusa da discórdia não é convidada pro casamento de Peleu e Tete. E ela lança um pomo de ouro, uma maçã, enfim, na comemoração, exigindo que quem fosse, né, aquele presente fosse dado à deusa mais bela, né, a deusa mais bonita. A batalha se inicia ali, a discussão começa entre Hera, a esposa de Zeus, Atenas e Afrodite. Então acontece esse momento onde as três ficam, né, nessa disputa de quem é a mais bonita. E acontece que cai no colo de Paris, que estava presente no casamento, cai no colo de Paris decidir quem é a deusa mais bonita. Então cada uma promete uma coisa. Hera promete a Paris riquezas, poder. Atenas promete a Paris vitória em batalhas, grande força militar, né, inteligência ali na guerra. Mas Afrodite promete a Paris a mulher mais linda do mundo. E diz que a mulher mais linda do mundo seria esposa de Paris se ele votasse em Afrodite como a mulher mais bonita. Então ele vota em Afrodite para ser a deusa mais bonita, né? A mulher mais bela que já. A deusa mais bela que já existiu. E vai ter o filme. Vai ter o filme. O Christopher Nolan vai fazer o filme da Odisseia. Eu acho que vai ser babado, tá? Enfim. E aí, Paris dá o título a Afrodite, que fica com pomo de ouro. Só que isso causa uma raiva muito grande em Hera e Atenas, né? Então, exatamente como Eris desejava, Hera e Atenas ficam muito irritadas com Paris. E o que acontece? Afrodite promete a Paris a mulher mais linda do mundo, Helena. Helena era a mulher mais linda do mundo, filha de Zeus, né? Casada com Menelau, rei de Esparta, né? Então era uma mulher casada com o rei de Esparta. Com muitos pretendentes, inclusive Aquiles e Ulisses são pretendentes de Helena, mas Helena escolhe ficar com Menelau. Então, era um casal que se amava muito e etc. Mas, né, muito se debate sobre isso também. Quando Paris chega a Esparta para buscar Helena com Afrodite, a gente pode dizer que é o rapto de Helena, que Paris rapta Helena e leva ela para Troia. Mas a gente também pode pensar como uma obediência à deusa Afrodite, né, que promete esse casamento, promete essa junção. Então Helena parte junto com Paris contra sua vontade, né? Ela amava muito Menelau e não queria abandonar ele. Então Menelau fica assim ensandecido, porque todo mundo queria casar com Helena e Helena escolhe Menelau. Ela quer ficar com ele. Então ele fica muito revoltado. Reúne gregos, todos os gregos possíveis, todos os pretendentes de Helena, né, que eram muitos, e ele junta os gregos na intenção de se vingar de Paris. Então, ele chama o seu irmão mais velho, Agamenon, rei de Micenas, para liderar esse exército, né? Dentro desse exército, com muitos guerreiros, muitos guerreiros muito famosos, muito bem-sucedidos. A gente tem Aquiles e Ulisses, muito famosos também ali dentro da história, muito importantes, né, para o desenrolar da história da Ilíada e da Odisseia. Então, o que vai acontecendo é o seguinte, né? São 10 anos durante essa guerra de Troia, e eles vão cercando Troia, né? Eles chegam até Troia, e eles cercam o espaço, né? Porque Paris era o rei de Troia, então ele leva Helena até Troia. Se eu não me engano, ele era o rei de Troia ou ele era o filho de rei de Troia, tá? Posso estar enganada. Ele leva Helena pra lá e Menelau decide que porque vai buscar Helena. A guerra de Troia se desenvolve, né? São 10 anos de muita guerra, né? Os deuses acabam se regozijando ali com essa guerra, com esse movimento, e eles acabam, né, insinuando que a guerra continua. Então era uma diversão para os deuses que isso fosse continuasse acontecendo. Então Hera e Atenas acabam, né, botando fogo ali a favor da Grécia, né, a favor dos gregos. Afrodite fica ao lado de Troia e os outros deuses, né, os grandes deuses ficam ali só como advogado do diabo, sabe? Ajuda aqui, ajuda ali, mas pra guerra não acabar mesmo. Então é uma guerra que dura muito tempo. E tem momentos muito importantes, como a ira de Aquiles, que é um momento muito importante.
Ulisses, né, que retorna. Enfim, também tem um outro personagem que eu não botei aí escrito, que é Heitor, né, que também a morte de Heitor é um momento muito icônico da literatura grega antiga. Então a gente entra né, nessa ideia de que a guerra dura muitos anos, os gregos ficam ali, né, cercando Troia, cercando Troia, cercando Troia, até que num ato, né, de muita raiva, os gregos chegam a uma decisão do que fazer e eles fazem um grande cavalo, que era um símbolo muito importante para Troia, por ser, né, um símbolo da deusa que eles cultuavam, então era um símbolo muito importante. Eles constroem um enorme cavalo e deixam no acampamento. E nisso eles abandonam o acampamento, né? Eles saem todos, os gregos vão embora, as embarcações desaparecem porque eles foram embora. Troia, cercada, fechada há 10 anos, fica muito feliz com o que eles acreditam que foi a desistência dos gregos da batalha, né, da guerra, e abre os portões. Quando eles abrem os portões, eles chegam lá e eles encontram, né, o grande cavalo de Troia, que inclusive, né, dos troianos fala, eu acho suspeito, acho que a gente não deveria levar isso, e os outros falam, para de ser burro, o cavalo é um grande símbolo, né, é um grande símbolo de batalha, a gente tem que levar ele de volta pra Troia. Então eles comemoram, né, festejam muito, levam o cavalo pra dentro de Troia, fecham os portões na madrugada, todo mundo dormindo, né, bêbados depois de terem aproveitado uma festa de muitas horas, saem dezenas de gregos dentro do cavalo de Troia e tomam a cidade. Então, uma batalha que dura 10 anos, em uma única noite, ela foi resolvida ali. Ela foi resolvida ali como com essa artimanha, né? Então, nesse momento eles retornam, né? Esse momento é o fim da Ilíada, né? Quando eles finalizam essa guerra. E a Odisseia é o retorno do herói Ulisses, principalmente, a Ítaca, né? A ilha de Ítaca. Então a gente vai vendo, né? Seguindo aí todo esse processo. Se eu não me engano, existe um filme de Guerra de Troia. Vocês já viram? Vocês conheciam essa história? É uma história muito famosa, né? Do cavalo de Troia. Aí ele gerou várias expressões, como presente grego, né? Porque foi um presente grego que tinham dezenas de gregos dentro do cavalo que mataram toda uma cidade. Eu também não vi o filme. 2004, se eu não me engano, é antigos mesmo. Mas eu nunca vi, não. Enfim, né? Vamos voltar aqui agora. Deve ter mais que o filme, com certeza. Com certeza. Então, ali da Odisseia, eles têm esse valor muito importante, tanto que a gente divide a antiguidade grega iniciando ali da Ilíada e da Odisseia. Então, o período pré-homérico seria pré-existência de Homero, e o período homérico, período ali onde viveu supostamente Homero. Então a gente divide dessa forma e a gente começa a pensar no período homérico agora, como ele foi realmente, né? O que acontece aqui nesse momento é que as pequenas unidades, né, pequenos lugares formados, os chamados genos, eles eram unidades agrícolas autossuficientes. A Grécia era feita, né, de várias pequenas unidades agrícolas autossuficientes chamadas comunidades gentílicas, né? Então essa comunidade gentílica ela era formada ah, uma estrutura hierárquica, né? Onde o pater era ali o chefe comunitário, ele exercia funções religiosas, administrativas, judiciárias, etc. A gente também tinha, né, os eupátridas, que eram os bem-nascidos, né, que chamam, e eles eram os filhos, os descendentes dos pátridas. A gente tinha os georgoi, que eram os agricultores, né, os que faziam ali a parte da plantação e etc, né, que eles mantiveram dessa forma. E os tetas, que era uma comunidade uma comunidade, opa, cadê? Que eram os marginalizados, né, digamos assim.
E o que acontece no período homérico? Ali, aquele território, né, principalmente a grande parte do território grego, tinha uma pobreza no solo muito grande. Então, a agricultura era muito difícil e se fazia necessário a expansão demográfica e a expansão comercial para poder funcionar, por conta da pobreza do solo. Então, existe uma pobreza do solo, uma grande expansão demográfica, né, eles se espalham e eles se expandem ao redor do mar Mediterrâneo e do Mar Negro. É, e quando a gente tem, né, esse movimento, essa pobreza do solo e etc., ele gera o fim das comunidades gentílicas, né, que eram pequenas comunidades agrícolas. E. Oi, alguém me deu oi, oi. Eles dão fim nessas comunidades gentílicas e isso vai fazendo crescer as instabilidades sociais, as instabilidades, as brigas por poder e etc. Então eles buscam uma forma mais dominante de poder, né? Uma forma mais, um poder mais estabelecido e controlado e forte, etc. Então, a gente começa a pensar numas sociedades feitas ali principalmente pelos eupátridas, que eles começam a tomar, né, as terras mais ricas, as terras que produzem mais, e eles começam a fazer uma divisão dessa terra para poder comportar todo mundo e, né, fortalecer o poder dos próprios eupátridas. Nesse momento, os pátridas já perderam muito do domínio, né, por conta do fim das comunidades gentílicas, então o domínio vai para a mão dos eupátridas, que dividem o resto das terras, né, o restante das terras que eles não quiseram, entre os Georgoi, que ficam, né, com essas terras um pouco menos férteis, um pouco mais difíceis e um pouco mais pobres. Mas essa divisão, ela exclui os tetas, né, que são os marginalizados. Então essa continuidade de expansão demográfica, a marginalização dos tetas, o fato dos Georgoi terem as terras mais pobres, isso tudo faz com que a expansão demográfica seja crucial, assim, ela acaba sendo imprescindível para conseguir para a sobrevivência dessa comunidade, né? Então, novos territórios como o Mediterrâneo, o Mar Negro, então eles vão se espalhando ali para poder ter uma vida, para poder ter novas terras, para poder, enfim, conseguir viver, né, se direcionando ali. E dessa forma, né, nesse formato, nesse movimento, surgem as polis, que são são as cidades-estado gregas, tá? Então, as cidades-estado gregas, que são as polis, elas vão se espalhando e elas vão sendo estabelecidas. Só que nisso, né, existe uma movimentação, uma movimentação ali do povo grego, que surgiu ali com as invasões estrangeiras, né, lá no pré-homérico. Agora, a gente, no período homérico, a gente tem a segunda diáspora grega, que é a movimentação desse pessoal para conseguir sobreviver. Então, aqui tem aqui, ó, o território grego até o século VIII, que em roxinho escuro, né, que era aqui, Atenas, e o território colonizado pelos gregos entre o século VIII e o século VI. Então, ó, bem maior, tá vendo? Eles vão se espalhando ao redor do Mediterrâneo, ao redor do Mar Negro, ao redor do Mar Egeu, principalmente, né? Dominando aqui uma área muito maior. Então, a área de comércio grega também acaba sendo muito grande, interagindo ali com outros lugares como a Fenícia e etc. Então, nesse momento, essa expansão grega é o que causa principalmente a segunda diáspora. São espaços muito grandes, né? Antes eles habitavam só aqui e depois tudo isso vira, enfim, territórios colonizados pelos gregos. Então, a gente entra agora no período arcaico. Né? O período arcaico é o período onde a gente tem a consolidação das polis grega, né? Então, assim, as cidades-estados, elas são consolidadas ao redor da Acrópole. A Acrópole é ali a parte principal da cidade, né? Onde tudo era decidido, onde tudo era enfim, a parte mais importante politicamente da Acrópole. Ficava normalmente num lugar mais elevado, né? A polis e a Acrópole, elas ficavam acima. Tem um slidezinho que mostra, deixa eu ver se é isso. Então, a Acrópole ficava acima, né? Então, a cidade ficava aqui em torno, né? Moravam aqui as pessoas.
E a Acrópole chama a cidade do Alto, parte mais elevada da polis, fortificada, onde tinham os templos, edificações, né? Então tudo aqui, a parte mais importante da cidade, né? Ficava aqui na Acrópole. Mas aqui para baixo tinha a Ágora, a gente vai falar um pouco mais das Ágoras na aula que vem, mas era ali uma praça principal, uma parte mais pública da polis, né? Todo mundo podia frequentar, tinham mercados, feiras, assembleias de povo e etc. Mas quando a gente chega no período arcaico, a gente tem a consolidação dessas cidades, desses grandes centros urbanos. E inicialmente eles eram regimes monárquicos, né? Tinham reis e etc. Mas logo eles se tornam aí regimes oligárquico-aristocráticos, liderados principalmente pelos eupátridas. Então, antes da gente continuar, né, o oligárquico aristocrático, que é isso, né? O que é um regime oligárquico aristocrático? Oligárquico vem daquilo que é a preponderância de um pequeno grupo, né, que concentra o poder, né? Ele é um pequeno grupo que tem, né, algo em comum, né, um grupo pequeno, né, no poder, né, que eles pertencem ao mesmo grupo, partido, classe, família, enfim. Tem ali uma coisa em comum entre esse grupo e eles são um grupo pequeno que concentram o poder na mão. E a aristocracia, né, o aristocrático, vem dessa organização sociopolítica focada, né, baseada nos privilégios dessa oligarquia, né, dessa classe social que detém por herança o monopólio do poder. Então, um regime oligárquico aristocrático é um regime que um pequeno grupo privilegiado concentra o poder que é passado por eles de forma né, de herança, né? Então eles vão recebendo por herança. Então é um regime ali concentrado principalmente nas elites, né? Então, principalmente nesse momento, os eupátridas. Nesse momento, a gente começa a pensar nas grandes polis gregas. As grandes polis gregas, a verdade é que não é só Esparta e Atenas. Claro, né, a gente tem um foco muito grande de Esparta e Atenas por conta da importância histórica, mas a gente tinha Mégara, Corinto, Tebas, várias cidades de importância muito, muito, muito grande que a gente também tem que, né, a gente pensa nelas de forma geral, mas nesse momento a gente vai focar aqui principalmente em Esparta e Atenas, ok? Dúvidas até aqui, gente? Uma dúvida geográfica? Não que eu vou saber, dúvida geográfica, mas uma ideia mais assim, alguma dúvida de algo que eu falei até agora? Alguma questão? Todo mundo acompanhando de boa? De boa. Show. Então vamos agora pensar em Esparta, né? Esparta fica ali na península do Peloponeso. Vou mostrar. Não, não tem. Tá aqui. Cadê o mapa que eu mostrei? Tá vendo? Esparta fica aqui, ó. Ai, não aparece nesse. Aparece nesse. Aqui, ó. Aqui, Esparta. Então ela fica bem nessa península aqui do Peloponeso. É, ela é fundada ali no século IX a.C. pelos Dórios, que foi uma das invasões estrangeiras, né, que tomaram ali aquele espaço. E muito importante, né, que diferente de toda a Grécia, ela é uma exceção no território grego. Esparta tem um terreno extremamente fértil. E em momento nenhum os espartanos lidam com essa escassez de comida, com esses conflitos e essas dificuldades geradas a partir dessa ausência de comida, né? Como é que chama isso? Dessa pobreza do solo. Os espartanos, né? Eles eram militares, né? O militarismo era muito importante e eles tinham também, né? Eu acho que tá no próximo slide. Que eles também seguiam uma lógica é, oligárquica, aristocrática, né? Seguiam aí essa mesma lógica de território e etc. Mas eles tinham uma legislação muito forte, né? Os espartanos eram 300. Sim, sim, 300, exatamente, esse filme. Só que eu acho que, se eu não me engano, 300 é um pouco depois.
do período homérico, mas eu posso estar enganada. Mas é essa galera mesmo. Aquele pessoal do 300 que fica de cueca e capa, né? Não sei se eles eram assim, talvez. Então, eles eram uma cidade, né, com uma legislação forte, né? Eles tinham ali dois órgãos importantes dessa legislação, que era a Apela e a Jerúsia. A Apela era uma assembleia de guerreiros, porque os espartanos estão aqui no topo da pirâmide social da cidade. Eles eram os líderes, né? Então a apela era feita, né, por esses líderes que comandavam política e religiosamente ali aquele local. E a Jerusa, ele era um conselho de anciãos, então eram membros de famílias muito ricas, muito velhos. Então eles, quando ficavam ali muito velhos, assim, a partir dos 60 anos, eles já podiam fazer parte da Jerusa. Então, a sociedade era dividida entre os espartanos, que eram o principal grupo social e elite militar do local. Eles eram detentores do poder econômico, eles concentravam o poder político e o poder religioso, né? Eles marginalizavam os demais grupos. E usavam dessa força militar para manutenção desses privilégios. Então, eles ficaram ali no poder, né? Por muito tempo. Os periecos, eles eram os habitantes da periferia, né, da polis. Então não era ali quem era espartano. Quem não era espartano era perieco, né, basicamente. E tinha alguma condição de viver, né. Então eles eram pequenos proprietários que se encarregavam de comércio, artesanato, né, que eram funções rejeitadas pelos espartanos. Eles não queriam fazer isso. Então sobrava ali para os periecos viverem dessa forma. Já os hilotas, eles eram servos proprietários do Estado, o que é interessante, né, a gente pensar que a mão de obra, né, e as terras todas pertenciam ao Estado espartano, né, então eles eram donos de tudo ali. E esses servos, eles eram, né, aqueles que não possuíam nenhum poder político, eles eram explorados, eles eram filhos de não espartanos, né, de estrangeiros, ou eles eram escravizados, trazidos de guerras e etc. O que acontece com Esparta é que, né, enfim, olhei aqui e eu botei duas vezes. A terra, a mão de obra e etc. eram representadas por esses hilotas, eles pertenciam ao Estado. Então, era como se os hilotas fossem pertencentes, né, fossem enfim, pertenciam ao Estado espartano. Né? O que acontece em Esparta? Tinha uma liderança forte, o governo é um regime forte e muito militar. Tinha uma saúde fértil, né? Uma fertilidade do solo muito boa, o que resulta em não existe necessidade de expansão territorial. Não existe dificuldade com a pobreza do solo. E o que acontece? É uma polis não muito dinâmica. Fica como tá. Porque é um governo que funciona de forma estruturada e ele não é muito mexido, né? A oligarquia aristocrática nesse momento, ela consegue ser bem mantida por conta dessa pouca dinâmica social, né? A gente vai ver que Atenas, por exemplo, já não teve essa mesma sorte, digamos assim, né? Então, essa militarização, ela é mantida por muito e muito tempo, né? A gente tinha até os hoplitas, que eram, né, os meninos jovens, quando se tornavam ali, né, todos os filhos nascidos em Espartas, né, os filhos homens eram dados para o governo, eles tinham que virar guerreiros espartanos, né, soldados espartanos. As meninas não era muito legal, né, ter filhos mulheres, mas elas, né, serviam como futuras mães de guerreiros espartanos. E aqueles que nasciam com deficiências físicas ou deficiências que não permitiriam que eles lutassem nas guerras eram assassinados e eram eliminados pelo governo de Esparta por não servirem para o propósito de guerreiro, né, de luta, de batalha. Por conta de tudo isso, né, dessa instabilidade que eles tinham, Esparta fica muito isolada, até o período clássico, né? Fica ali por muito tempo, o período clássico a gente só vai ver na próxima aula. Então ele fica ali muito tempo isolado, o seu poder a partir do arcontado, que é o órgão de poder formado por indivíduos com mandatos anuais, funções religiosas. Então, isso é muito interessante a gente pensar que os mandatos eram anuais, né? Existia uma forma de escolha desses líderes, desses indivíduos de poder, né? Líderes ali desse regime oligárquico aristocrático. Ainda era muito, enfim, mas essa população participa da segunda diáspora grega que a gente falou ali atrás, né? E ela se estabelece, ela sai ali
Ela não sai, né? Ela se espalha da região ática no sul da Grécia e ela começa a se espalhar ao redor da Península Itálica, no litoral do Mar Negro, né? Eles vão aos poucos dominando toda a região ática. A gente tem aqui. Tá vendo? Atenas aqui, a região ática é todo esse aqui, ó. Vamos voltar mais. Toda a região aqui, ó, tá vendo? Ática, essa pontinha. Então, Atenas acaba dominando toda essa região ática, ali perto do Mar Mediterrâneo, do Mar Negro, no litoral ali do Mar Negro. O que acontece? Como Atenas sofria com o aspecto grego do solo pobre, do solo não muito fértil, existia uma dificuldade da alimentação, existia uma dificuldade da elite de se fortalecer através né, da posse de terras. Então, a elite ela não conseguia elevar dessa forma, tornando-se necessário o comércio. Só que o que acontece, né? O aumento dessa necessidade de comércio traz um enriquecimento. Né? Pessoas que não são parte da oligarquia e da aristocracia começam a enriquecer e começam a questionar essa oligarquia aristocrática, né? Começam a pensar, bom, se eu que tenho dinheiro, por que é você que está falando? Né? Eles começam a ser necessários ali para o funcionamento social. E isso gera uma tensão social muito grande, né? E esse clima de instabilidade vai se instaurando ali em Atenas, que leva ali até a necessidade de diversos legisladores atenienses de fazer propostas para o melhor funcionamento, propostas para a melhor convivência, para o alívio da tensão e etc. Eu separei só dois desses legisladores importantes, que foi Drácon e Solon. Drácon, ele é o primeiro que faz um registro público do escrito das leis. Um registro público escrito das leis. Claro que ainda muito elitista por conta da leitura, né? Claro que quem era escravizado ou quem estava ali nas classes mais baixas não tinha a capacidade de leitura. Então ele escreve, né, ele registra por escrito todas as leis, né, o que causa uma certa democratização do acesso ali ao que era lei e o que não era, embora ainda muito elitista. Já Solon, ele surge com várias coisas, né? Ele para acabar com o fim dessa tensão social, ele implementa o fim da escravidão por dívida, a liberação dos escravizados por dívida, a divisão social censitária. Então, acontece que aqueles que enriqueceram através do comércio vão poder subir socialmente, porque vão poder subir socialmente por conta dessa divisão censitária. Ele cria também a bulé, é estranho esse nome, né? Ele cria também a bulé, que é uma forma de, de conselho, talvez, né? Ele cria ali uma forma de conselho, e a eclésia, que também é ali mais numa ideia pública, né, de participação popular. Enfim, são essas propostas feitas por eles que acabam sendo muito importantes ali para chegar a Clístenes, não sei, que viveu ali cerca de 570 a.C. a 508 a.C., mais ou menos. Ele libera uma rebelião. Gente, eu não tô olhando o chat. Tá tudo bem. Ele libera uma rebelião importante que derruba o último rei tirano, porque essas constantes insatisfações e tensões sociais, sugestões de modificações sociais de Solon, de Drácon, de vários outros, tá? Vão piorando a insatisfação, né? Não ajuda muito, vão piorando a insatisfação e a tensão social, o que faz com que os próximos monarcas comecem a agir de forma muito tirana, né? Então, crueldades, exploração, tudo isso piora muito nesse momento. Então, Clístenes surge com essa rebelião que derruba esse último tirano e implementa as reformas clistenenses.
né, que elas culminaram na democracia e na pacificação da polis. Então, o fim do período arcaico ateniense, ele se encerra com essas reformas cristenenses, e traz pra gente ali uma ideia que no período clássico vai se tornar a democracia e etc. Surge nesse momento, inclusive, o ostracismo, que é um mecanismo de defesa desse movimento, desse formato político democrático, né, das decisões, né, que seriam exilados aqueles que não concordassem com os ideais democráticos. E isso aí caminha para o fim do período arcaico ateniense. Né, que ele vai caminhar ali para a gente falar depois do período clássico, do período helenístico, que são períodos que vêm posteriores, né, que a gente vai falar um pouco mais na aula que vem. Gente, olha como eu escrevi mulheres. Vou ter que consertar um monte de coisa antes de enviar os slides para vocês, hein? Então vamos lá. Encerrado praticamente, né? Eu falei que hoje ia acabar um pouquinho mais cedo, consegui. Mas só para um finalzinho que eu acho interessante a gente falar disso é que o tratamento das mulheres na Grécia Antiga, eles eram diferentes. A Atenas e Esparta tratavam mulheres de forma muito diferente. Então, a mulher ateniense, ela é descrita nos relatos como reclusa, responsável pela oikos, né, que eram as casas, né? Já a mulher espartana, ela anda em lugares públicos, ela usa vestes curtas, né? Ela era livre para circular na cidade, ela recebia uma certa educação destinadas a atender necessidades, claro, né, sociais da mulher. Ela desempenhava uma função relevante porque ela precisava dessa preparação para gerar filhos robustos, corajosos, etc. E já a mulher ateniense, ela era confinada em casa, aprendia, né, com as mulheres próximas a administrar o lar, atividades domésticas, né, tecer, utensílios de cerâmica, cuidar dos filhos. Então, tudo isso, né, era sustentado pelos antigos. E acaba ficando um pouco incompleto, né, porque a gente tem essas duas análises que são bem diferentes. Então a gente pensa ali na mulher na Grécia Antiga de forma muito ampla, né? Apesar de não ter nenhum direito político, né? Ela não tinha função política nenhuma, ela tinha uma certa função social na região de Esparta, mas já na região de Atenas ela já era restringida ali ao lar e etc. Gente, finalizado. Alguém tem dúvida? Alguém tem perguntas, comentários, fun facts? Aceitando tudo. O assunto hoje é muito tranquilo, é mais pra gente ter uma base, né, de onde a gente vai começar as partes mais complicadas, que é exatamente a pergunta do Léo. Foi até o final ou ainda vai ter? Ainda vai ter. O período clássico, filosofia grega e período helenístico fica para a próxima aula, tá? Que eu já avisei Lindinha, mas eu não sei nem se eu posso falar aqui. Na semana que vem eu não vou estar, então a gente vai possivelmente planejar aí pra fazer 2 aulas na semana seguinte, enfim. Lindinha vai comunicar a vocês de uma forma que eu não vou conseguir chegar. E é isso. Então, a gente precisa dessa primeira, dessa base, né, pra gente entender de onde surge o povo grego. Quem é o povo grego, né? Por que eles, enfim, surgem dessa forma, etc. Acho que é uma aula bem tranquila mesmo, Suzy. Vou botar aqui o exercício. Eu separei 3, né? Como sempre, tenho colocado 3 exercícios mais ou menos. Vou deixar vocês fazendo aí. Vamos ler juntos. Então, esse primeiro exercício é do Enem. E ele fala sobre a ética. A ética nasceu na polis grega com a pergunta pelos critérios que pudessem tornar possível o enfrentamento da vida com dignidade. Isso significa dizer que o ponto de partida da ética é a vida, realidade humana, que, em nosso caso, é uma realidade de fome e miséria, de exploração, de exclusão, de desespero, de desencanto, frente ao sentido da vida. É neste ponto que somos remetidos diretamente à questão da democracia, um projeto que se realiza nas relações da sociabilidade humana. Então, essa questão é um pouco mais difícil, porque ela é meio filosófica, assim, né? O texto pretende que o leitor se convença de que há. Vamos ver aí o que vocês acham. Vamos lá, vamos lendo juntos. É um texto, né? A gente está analisando aí ele.
O texto pretende que o leitor se convença de que a ética é a vivência da realidade das classes pobres, como mostra o fragmento. É uma realidade de fome e miséria. B. Ética é o cultivo dos valores morais para encontrar sentido na vida, como mostra o fragmento de desespero e desencanto frente a um sentido da vida. C. Experiência democrática deve ser um projeto vivido na coletividade, como mostra o fragmento, um projeto que se realiza nas relações da sociedade humana. D. A experiência democrática precisa ser exercitada em benefício dos mais pobres, com base no fragmento tornar possível o enfrentamento da vida com dignidade. E a letra E. Democracia é a melhor forma de governo para as classes menos favorecidas. Como mostra o fragmento, é neste ponto que somos remetidos diretamente à questão da democracia. Suzy, é assim. A verdade é que todos eles, né, é mais uma questão de interpretação do que de história, na verdade, mas a gente consegue ler ali que às vezes a frase faz até um pouco de sentido, mas o fragmento que ela menciona não muito, né? Então, definitivamente, né, a democracia ela não é só um sistema político, né? Ela é um modo de viver em sociedade. A gente pensa em democracia, a gente pensa em igualdade, a gente pensa em participação, a gente pensa em cidadania, né? Tudo isso é importante para a experiência democrática em sociedade, que é a experiência vivida em coletividade, né? Passar para lá. Essa outra questão, vamos ler. No período 750 a 338 antes de Cristo, a Grécia Antiga era composta por cidades-estado, como, por exemplo, Atenas, Esparta e Tebas, que eram independentes uma das outras. Isso é muito importante para a gente pensar também a questão da não unificação, a não unificação da civilização grega, né? Elas eram independentes umas das outras, elas funcionavam de forma independente. Mas partilhavam de algumas características culturais, como língua grega. No centro da Grécia, Delfos era um lugar de culto religioso frequentado por habitantes de todas as cidades-estado. E aí a gente passa para o próximo textinho, que é no período de 1200 a 1600. A 1600... Meu microfone tá desligado? Não, né? Não faz sentido. Vamos seguir. Beleza. Nesse segundo parágrafo, né, começa assim, falando no período de 1200 a 1600 depois de Cristo, na parte da Amazônia brasileira. Legal, né? Aí a gente vai ver melhor sobre democracia na próxima aula, que agora a gente fala mais do período clássico. Mas ela inicia nesse momento, né? Principalmente ali em Atenas. Onde hoje está o Parque Nacional do Xingu, há vestígios de 15 cidades que eram cercadas por muros de madeira que tinham até 2.500 habitantes cada uma. Essas cidades eram ligadas por estradas a centros cerimoniais com grandes praças. Em torno delas havia roças, pomares, tanques para a criação de tartarugas. Aparentemente, epidemias dizimaram grande parte da população que lá vivia. Então, apesar das diferenças históricas, geopolíticas e geográficas existentes entre as duas civilizações, elas são semelhantes, pois na letra A, as ruínas das cidades mencionadas atestam grandes epidemias que dizimaram suas populações. Não necessariamente, né? Não foram grandes epidemias que dizimaram a Grécia, então acho que essa a gente já elimina de cara. Na letra B, as cidades de Xingu desenvolveram a democracia tal como foi concebida em Tebas. Isso é muito complicado a gente dizer, porque a gente encontra vestígios da cidade, mas a gente não encontra vestígios democráticos, né? Vestígios documentais, etc. A letra C, as duas civilizações tinham cidades autônomas e independentes entre si. Gente, essa é a resposta certa, tá? Mas a gente vai seguindo para as outras. Letra D, só pra gente ver porque que eles estão errados. Os povos de Xingu falavam a mesma língua. Mesma coisa, né, que eu falei antes. É difícil a gente ter uma noção por conta dessa ausência dessa documentação, tá? E a letra E, as cidades de Xingu dedicavam-se à arte e à filosofia, tal como na Grécia. Talvez sim, talvez não, isso é muito complicado, mas pelo que a gente vê ali, que em torno delas tinham roças, pomares e tanques de criação, possivelmente eles tinham outros objetivos, né? Com certeza com a sua própria filosofia e com a sua própria arte, mas
Enfim, a resposta certa é a letra C. As duas civilizações tinham cidades autônomas, independentes entre si. Eram civilizações grandes, eram civilizações que tinham ali uma ideia de sua proximidade, de sua existência, mas elas funcionavam ali individualmente. Show? Alguma dúvida nessa? Tudo certo. Beleza, lindinha? Ahn, não, eu me formei. Sou formada já, gente. Sou formada. Obrigada, obrigada. Vamos lá, vamos ver a última questão. Tô acabando, tá, gente? Hoje eu realmente vou encerrar mais cedo do que normalmente. Vamos ver a última questão que eu separei. Essa é legal porque ela só fala da mulher. A gente leu um pouquinho agora sobre a mulher na antiguidade. Ah, sobre o papel da mulher na sociedade grega, não é correto afirmar que. Então a gente vai escolher a opção errada, tá? Essa é tranquila, essa não é nem, né? Mas essa eu acho mais tranquila. O que que vocês acham sobre essa? Me diz aí o que que vocês acham. Ela mandou agora um negócio legal aqui. Depois manda essa questão pra mim, Léo, pra eu já botar no material quando eu estiver montando. Por favor. Acho que é legal, sim. Ele falou que teve uma questão do Enem, sobre Idade Média. Porque a resposta certa era sobre a autoridade ou responsabilidade do rei na Idade Média, sendo que a história, nível ensino médio, fala mais sobre a autoridade do rei na Idade Moderna. Era um conhecimento muito específico e pode ser interessante vermos ela quando chegarmos à Idade Média. Concordo. Podemos sim. Show, show. Então, gente, vamos às respostas, né? Vamos lá. Vocês falaram a C ela é muito interessante, né? Todas as mulheres recebiam desde a infância um rigoroso treinamento físico e psicológico e eram preparadas para serem mães, esposas de guerreiros. Mas a resposta que eu encontrei como errada foi a letra A. A mulher, durante a vida inteira, era considerada incapaz, devendo ter sempre um homem para gerir a sua vida, fosse pai, filho ou esposo. Não necessariamente a letra C tá certa, né? Eu acho que talvez ela esteja menos errada do que a letra A, né? Por conta desse todas as mulheres, né? Porque não eram todas as mulheres. Mas a verdade é que ela não tinha essa ideia de sempre ter um homem para gerir a vida, né? Até em Atenas, né? Que a mulher era um pouco mais restrita às casas, né? As eóicas, ela era ali treinar, ela era ali como é que chama isso, gente? Ela aprendia ali com as mulheres da sua própria família a como gerir a casa, né? Como ser responsável ali pela casa, pela alimentação, pelas artes, por saber, né, tecer, costurar, não sei, acho que é tecer. Arte cerâmica, então, cuidar dos filhos. Então, não necessariamente ela ficava ali à mercê disso, mas sim, ela ficava, né, responsável pela casa, né? Então eu acredito que a letra A seja mais errada do que a letra C, mas a letra C também tem ali um pingo de erro, que é todas as mulheres gregas recebiam desde a infância, não necessariamente, né? Em Esparta, sim, né? Elas eram preparadas para isso. Então a gente pensando, né, por essa perspectiva, tá bom? Gente, alguma outra dúvida sobre a aula, sobre qualquer coisa? Finalizamos. Eu vou consertar os meus 1000 errinhos. O treinamento era físico. Sim, sim, o treinamento era físico e psicológico, porque elas tinham que ser boas esposas para os guerreiros espartanos e elas tinham que ser fisicamente preparadas para parir, né, para gerir um guerreiro forte, um guerreiro saudável, né? Eu imagino, né, que a existência de crianças com certas deficiências eram muito atribuídas às mães, possivelmente. Então, esse treinamento físico era para prevenir que os filhos viessem não saudáveis, né? Os filhos homens pudessem vir o mais saudáveis possíveis
pra virar guerreiros espartanos no futuro. Nada. É, então, eu vou parar de compartilhar aqui. Vou acertar os erros que eu cometi nos slides antes de postar, mas eu logo posto. E a gente fica sem se ver na semana que vem por conta da minha ausência. Mas eu vou combinar depois. Lindinha, eu vou combinar com você de eu fazer 2 aulas seguidas algum dia, uma no sexta, uma no sábado, uma coisa assim, pra eu poder repor essas aulas e a gente não ficar atrasado no cronograma. Tudo certo? Alguma dúvida, alguma questão? Tranquilo, tranquilo? Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço a presença de vocês, as dúvidas, os comentários, tudo isso é muito legal. E faz a aula. Se eu fizer dúvidas em questões que eu fizer, pode, me manda sim. Eu tenho um problema que eu não sei usar o Discord muito bem, né? Então eu não tenho o hábito de sempre abrir ele quando eu ligo o computador. Mas me manda sim, porque eu acho que o meu computador me notifica. E aí me manda sim que eu te ajudo, tá bom? Com o que eu conseguir, tá? Muito obrigada, Diva. Raíssa, você também, bom dia. Me mandem sim, tá bom? Beijos, beijos.